Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Neura, sim, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E nós temos abertura nova, vocês viram minha abertura nova? Que linda! E o mais legal de tudo, quem fez essa abertura foi um de vocês, foi a Aline. A Aline conversou comigo, falando que ela trabalha com isso, ela perguntou se ela podia fazer minha abertura nova, eu falei, óbvio. Então, mais legal, alguém com conhecimento pra fazer as coisas, não é que nem eu, que é na sorte. E a Aline fez um trabalho incrível. Eu mandei pra ela uma porrada de referência aleatória, mandei um monte de abertura de seriado dos anos 70, mandei um monte de pôster, um monte de foto, um monte de referência aleatória, e ela fez uma abertura do jeito que eu queria, ficou perfeito. Então, se você quer alguém na área de motion, de edição de vídeo, de várias outras coisas, o contato e toda a descrição do que a Aline faz vai estar na descrição desse vídeo, e vai ter uma animaçãozinha passando aqui, que também foi ela que fez. Legal, né? Muito bom. Mas vamos ao filme. Hoje a gente vai falar sobre um filme chamado Baby Girl, que é um filme que eu achei que ia dar mais polêmica, viu? Ou não, e eu tô errada. É tipo 365, que eu achei que ninguém via, mas um monte de gente viu. Esse filme foi lançado, sei lá, em janeiro, fevereiro, e eu tava esperando chegar no streaming pra mais gente assistir e eu poder fazer essa review. Chegou semana passada no Prime Video. E ele é um filme polêmico. Eu tenho certeza que pelo menos metade de vocês vão odiar esse filme. Por vários fatores diferentes. Mas Isabela Boscov gostou do filme. Então nós somos duas que gostamos desse filme. Porque os comentários do vídeo dela, ninguém gostou. Todo mundo falou muito educadamente, amo o que você fala, mas esse não. Não é bom esse filme. Motivos pelo qual você pode não gostar desse filme. Primeiro, ele é erótico, mas não é putaria que nem o 365. Então a gente vê os vucu-vucu, mas não vê os ângulos dos vucu-vucu do 365, né? Mas ele também não é romance, sabe? Não é necessariamente romance. E ele é erótico demais pra um romance tradicional. Então se você gosta de Jane Austen, talvez você não goste desse gênero, assim, esse erótico. Ou você também pode não gostar da história, são vários fatores. Assim, é um filme bem arriscado. Eu amei, eu realmente amei. Ele é escrito e dirigido por uma mulher. Falei isso pra minha amiga, ela falou, pois é, Neura, mas 365 também foi, deu eita, é verdade. Mas eu acho que a maioria dos críticos, subconscientemente ou conscientemente, tem o negócio do etarismo. Porque a Nicole Kidman faz uma personagem que é atraente, tendo mais de 25 anos. Imagina isso. Como ela teve coragem de fazer um absurdo desse. Ser uma mulher atraente com mais de 25 anos. E então eu acho que isso já cria desconforto nas pessoas. E ela tá vivendo uma relação de dominante e submisso, que eu achei muito boa, muito interessante, a gente vai falar sobre isso. E eu também quero traçar alguns paralelos de por que esse filme é muito melhor que 50 Tons de Cinza em vários níveis diferentes. Mas o filme começa com a personagem da Nicole Kidman, que se chama Romy, e ela está com o marido dela, Antônio Bandeiras, fazendo o ato pecaminoso, o ato libidinoso, tango do demônio. E parece que os dois estão felizes fazendo o negócio. Parece que é muito bom pros dois. Eles terminam, Antônio Bandeiras dorme e ela vai para outro quarto assistir um filme de teor adulto e resolver o problema com as próprias mãos, se é que você me entende. Porque ela não está completamente satisfeita com o relacionamento adulto dos dois adultos. E pelo que a gente vê ela assistindo, mais ou menos, ela gosta de um negócio mais firme, sabe? Um negócio mais violento, assim. Ela gosta de um negócio. E o Antônio Bandeiras, a gente vai ver no filme, que ele é o marido mais amoroso, romântico, paciente, calmo do bem. Mas ela quer um negócio mais forte, mais violento, um negócio mais BDSM, sabe? Mas ela não tem coragem de contar isso pro Antônio Bandeiras porque ela é uma mulher mais velha. Ah, mulher mais velha? Eu sou uma loba de novo, dessa vez uma loba ruiva, porque Nicole Kidman é ruiva. Nós estamos aqui de novo, pegando novinhas. Seduzindo jovenzinhas, igual a Nicole Kidman nos filmes. E daí a gente vê essa cena dela finalizando o próprio ato com a própria mão. E no outro dia de manhã, ela tá de roupa de trabalho, com um aventalzinho. Então daí ela faz café pros filhos, arruma a lancheira dos filhos. Enquanto isso, ela tá treinando o discurso que ela vai dar naquele dia e fazendo cabelo e maquiagem também. Então é uma mulher cheia de ocupações. Ela é CEO de uma empresa de automação de armazém. Então ela criou robozinhos que ajudam a organizar armazéns de frete, tipo a Amazon, sabe? Essas coisas. E é uma empresa de muito sucesso e é uma mulher de muito poder. E o marido dela, Antônio Bandeiras, ele é diretor de teatro. Então eles são uma família rica. E ela é mãe de família, feliz, faceira, CEO, dona da porra toda. Daí ela tá indo faceira pro trabalhinho dela, como chefe de todo mundo, e do nada surge um pastor alemão. O pastor alemão tá indo pra atacar ela. E ela tá tipo, eita, pastor alemão. De longe, um jovenzinho faz um assovio, eu não sei assoviar, mas ele faz o que é um assovio, o cachorro vai pra ele, e ele consegue amansar o pastor alemão só nos comandos, no mandado. E a Nicole Kidman olha pro rapazinho e faz um...
Legal isso de mandar no cachorro, hein? Mal ela sabe que o cara que fez isso, ele é um novo estagiário da empresa dela. Estagiário meio trainee, assim, não é bem estagiário. Junto com um grupo de jovenzinhos, eles chegam pra se apresentar pra CEO e ele já chega mandando no rolê. Eles falam assim, vocês têm alguma pergunta para a nossa CEO? Ele já chega falando, você acha que a automação é realmente uma maneira sustentável de continuar o nosso crescimento pra manter sustentável? Ele faz uma pergunta difícil e capciosa, assim, bem, sabe, tipo, se você acha tão fodona, quem que você pensa que é? E ela fica tipo, eita, de novo, como assim? Esse piá tá falando pra mim isso, eu sou a CEO. Ela já fica meio trajada. Mas no final da tarde, ela tá numa ligação, ela olha pro estagiário e fala, pega um café pra mim. E ele fala, claro. E ele vai lá, pega o café pra ela. E daí ela olha pra ele e fala, como é que você fez aquele cachorro te obedecer? E daí ele fala, eu tinha um biscoitinho, eu tinha um petisco pra ele. Por quê? Você quer um? Audacioso, assim. E ela, dentro dela, no coraçãozinho dela, ela pensou, quero bastante esse biscoito. Por favor, me dê um biscoito. Só que por fora ela falou, tipo, o que você tá falando comigo? Você tá louco? Modos? E ele ainda continua na coisa do cuidador forçado. Fala, quantos cafés você tomou hoje? Você não devia tomar tanto café. Faz mal pra você tomar café depois do almoço. Ela fica tipo, só que é e ao mesmo tempo ela tá tipo, esse novinho mandando em mim. Ela já tá abalada, tá? Ela já tá olhando com cara de te quero, mas é de uma maneira mais acanhada. Uma coisa legal desse filme é que a gente vai entender os personagens de maneira não direta, sabe? Tipo, não vai ter alguém falando, eu tenho esse problema na minha vida. E do outro fala, eu entendo o seu problema. Tudo a gente vai ver meio subjetivo com as conversas acontecendo. Então, à noite ela chega, Antônio Bandeiras chama ela pra briga de novo, a briga marital. E ela olha pra ele e fala, então. Daí ela se cobre num cobertor, porque ela tem vergonha de falar isso pra ele. Ela fala assim, eu queria que você fizesse o ato comigo enquanto a gente assiste filmes adultos, pode ser? E daí ele ignora, ele fala tipo, sei, mas estranho isso. E daí ele começa a beijar ela, e daí ela fala, eu vou colocar esse travesseiro na minha cabeça, tá? E daí você me usa. E daí eu não consigo fazer isso, parece que eu sou um vilão. Mal sabe ele que é isso que ela quer. Ela quer um vilão. Ela quer um negocinho, ela quer uma violência. Mas ele não faz nada, e isso ele é bem omisso em relação, sabe, ao relacionamento sexual deles. Ele não escuta muito o que ela tá falando e ele acha tudo meio... Qualquer coisa ali normal pra ele é estranho. Sabe? Mal sabe ele que a mulher dele gosta dos negócios estranhos. E toda sexta-feira, na empresa que ela trabalha, tem a festa da firma. Toda sexta-feira eles têm meio que um happy hour, todo mundo vai beber. E ela vai, e quem tá lá? O trainee, que se chama Samuel. E ele dança, e ela olha pra ele dançando com cara de quero. Mas ela finge que não, volta. Os dois se encontram pra fumar fora, e ele fala pra ela, você vai ser minha mentora, tá? No programa de trainee. Ela fala, eu nem tô nesse programa de trainee, eu não me inscrevi, o que eu vou fazer com o de trainee? E ele fala, pois é, mas você tava na lista, eu me inscrevi, e você vai ser minha mentora. Dela, não vou tá sendo nada. E ele vai sim, para de fumar e vai embora. Audacioso. E a gente vai também ter muito contraste dela com a família e dela com o Samuel. Então, a gente vê ela sendo feliz com a família, cuidando das filhas. As filhas parecem super bem ajustadas. Ela tem uma relação até que de comunicação com o marido, sabe? Eles se resolvem juntos. Ele não se sente emasculado com o emprego dela. É muito bonitinho a relação familiar dela. O problema é que ela quer alguma coisa a mais. Em uma das festas, a gente descobre que ela tem uma assistente. Essa assistente pergunta de onde é que veio o nome dela, que é Romy. Em uma das conversas que ela tem com a assistente dela, a assistente pergunta de onde que veio o nome dela, Romy. E daí ela explica que o nome dela foi dado por um guru, porque ela cresceu numa seita. Temos primeira informação sobre os traumas dela. Daí a gente vê ela fazendo uma série de procedimentos estéticos. Ela faz botox, só que ela prefere sem anestesia. Ela gosta da dor do botox. Daí ela faz crioterapia, que é que você entra numa geladeira para poder ativar os sistemas todos. E ela, por último, vai numa terapia que eu acredito ser EDMR, que é uma terapia que envolve movimentos visuais e ela é usada muito para tratamentos de traumas específicos, sabe? Tipo, eventos traumáticos específicos. Tipo, eu tenho esse trauma. E daí você reprograma esse trauma. Não é, sabe, tipo, uma vida inteira de BOs. Mas se eu tiver errado, vocês vão me contar nos comentários, né? Porque vocês me contam. Então a gente sabe que ela cresceu numa seita, que ela gosta de sentir dor, porque ela não usa anestesia pra nada. E que ela tá fazendo uma terapia específica para traumas.
traumas pontuais. Depois dos 1000 tratamentos estéticos dela, ela vai pro trabalho e no elevador ela encontra o Samuel, que avisa que eles vão ter uma reunião tal dia. Ele só comunica as coisas pra ela, acha isso um absurdo, porém gosta. Porém, eita. Ele fala, ó, tal dia a gente vai ter uma reunião pra alinhar tudo, tá bom? E ela, não, a gente não vai ter reunião não, de jeito nenhum, eu não tô nesse programa, o que você tá se alegrando? Depois ela conversa com a assistente fala que é importante para a cultura da empresa que ela participe nisso também. Vai ser bom para as outras pessoas, vai ser bom pra como a liderança vê ela, e ela meio que não tem escolha, ela aceita. Ela chega na reunião insuportável. Ela chega falando que ela só tem 7 minutos e que é pra ele andar logo e que chega disso. Nossa, que merda. Pergunta. Pode falar. Pergunta dele. Fala, como é que você começou a empresa? Ela, por que você não procura isso no Google? É isso que você quer me perguntar mesmo? Eu não acredito que é isso que você quer me perguntar. Vamos que eu tô sempre com pressa. Ela, grossa, insuportável. E ele super bonitinho, assim, naquele momento até agora. E ele pergunta, ela conta a história dela, de como ela conseguiu ser CEO, por que ela decidiu criar essa empresa. E daí eles entram numa conversa falando que ela é o tipo de pessoa que as grandes corporações estão procurando. Uma mulher ambiciosa, sedenta por poder. E daí ela fala assim, você acha que eu sou essa mulher, então, ambiciosa, sedenta de poder? Ele olha pra ela, sem nenhum tipo de problema, e olha pra ele e fala, não, eu acho que você gosta de ser mandada. E ela fica tipo, quem você pensa que é pra falar isso pra mim? E daí ela fica tensa, assim, ela risca, tipo, papel assinando que ela fez, a mentoria, e sai correndo. Ela fala, se você quiser se encontrar outra hora, a gente se encontra, mas já foi. Ele fecha a porta e fala, fica aqui só um pouquinho, fica aqui. E ele pega e dá um beijo nela, assim, mas juntado um beijo nela. E o Samuel, a gente já falou nisso no Bem Acompanhado e outras vezes. Tem personagens românticos criados unicamente para que o protagonista melhore, evolua, mude de vida, tente coisas novas, que é o Manic Pixie Dream, girl ou boy. O Samuel é o Manic Pixie Dream Boy nesse filme. A gente não sabe quantos anos ele tem, como que a mãe dele é, de onde que ele veio, o que ele tá fazendo, o que tá acontecendo. Ele vem para que a Nicole Kidman aprenda coisas. Então, enquanto os outros Manic Pixie Dream Boys ensinam as mulheres a se amarem, a terem confiança em si próprias, a entenderem o valor delas, o Samuel a aventura deles vai ser o adultério, assim, o adultério forte. Inclusive vai ter bastante adultério nesse filme. Eu já quero falar agora que adultério é errado. Mas é que tem umas cenas que eu vou elogiar, mas adultério é errado, tá? Não tô apoiando adultério. É só que tem uma cena que você fala, eita... Uau! E essa conversa que eles têm parece muito com a primeira entrevista que o Christian Grey tem com a Anastasia. Só que a deles acaba em beijo imediatamente. E a primeira coisa que a Nicole Kidman fala para o cara que beijou ela foi, me desculpe, porque ela sabe a diferença de poder entre estagiário e CEO. Ela fala, me desculpa, eu não deveria ter deixado você fazer isso. Isso não pode acontecer de novo. Nós temos uma relação de poder aqui. Então não tem como, tá bom? Não faz isso de novo. E ela sai correndo. Ela gostou? Ela gostou, mas a primeira preocupação dela foi ética. Ponto. Importante. Preocupação ética. Não acontece nos outros filmes. Preocupação ética. Ela tem uma preocupação ética. E ela sai correndo, completamente abalada. E ele continua mandando mensagem pra ela, continua tentando falar com ela, mas ela não responde. E ele vai falar com ela e fala, se você não quer ser minha mentora, tá bom? Eu acho outra pessoa. Ela fala, não é isso. É que isso que a gente tá fazendo é inapropriado. Não pode acontecer. Você é muito jovem, eu sou sua chefe. Isso é uma relação de poder, não dá. E ele fala, tá bom, se quiser eu mudo. Dela, não, se eles vão achar estranho se você sair da minha mentoria, então fica. Mas só que isso ela quer dizer, tipo, fica, sabe? Mas ela não pode falar isso, porque adultério, poder, jovenzinho, várias coisas juntas. E ela vai pro teatro encontrar o marido dela, pra ela poder abraçar ele e lembrar que ela tem uma família. E outra coisa interessante sobre o Samuel é que o Samuel, ele é geração Z. Z assim com propriedade. Só que ele é o primeiro geração Z que eu vejo, pode ter em outros lugares, que ele não é um estereótipo. Ele não é o piá de 21 anos que faz dancinha no TikTok, que zoa com os millennials, chamando a gente velho e que não sabe escrever direito, sabe? Tem só menos palavras ainda que a gente. Ele não, ele é inteligente, ele é um adulto responsável, mas você vê, ele é um bom ator, porque você vê várias nuances diferentes nele, sem ficar estereotipado e sem a gente saber muita coisa sobre ele. Ele é realmente um ótimo ator. E a gente vai ter muito choque geracional sobre comunicação. Então, Nicole Kidman, ela gosta de umas coisas estranhas que podem ser relacionadas à vivência dela do passado ou não. E ela aprendeu que a mulher tem que esconder tudo que ela tem de interesse, porque senão vai assustar o homem e ela tem que ser o que o homem quer pra ela. E ela não pode falar o que ela realmente sente. Ela tem que se fazer. O Samuel vem da geração Z e ele tá cagando pra
pra isso. Ele tá cagando pra se fazer. Ele é preocupado com a comunicação, então ele sempre pergunta exatamente o que tá acontecendo. A Nicole Kidman só sabe mandar mensagem confusa. E ele pergunta, tá, mas o que você quer? O que a gente tá fazendo? Eu preciso que você me diga com palavras o que tá acontecendo aqui, porque eu não vou ficar nesse diz que me disse. E ela aprendeu que a gente nunca tem que falar diretamente. Se a gente tá interessado, a gente não pode demonstrar interesse. Se a gente quer fazer procedimentos estéticos, tem que ser de uma maneira que não pareça demais, sabe? Ela tá afundada nesses paradigmas da mulher. E ela teve que apanhar muito pra ser CEO. E o Samuel não. Ele é geração Z, ele não aprendeu nenhuma dessas convenções sociais. E ele fala o que ele tem que falar na cara. Ela vai aprender muito sobre isso com ele. Cara, é bem legal esse filme. Eu gostei desse filme. Uma das festas que tá tendo, que vai ter toda sexta-feira, que vai ser um ponto importante pra gente ver a história acontecendo, é que eles estão lá, todo mundo dançando, e ele pega um copo de leite e coloca na mesa dela. Isso sem conversar. E daí tem um bilhete falando beba tudo. E ela bebe tudo. Bebe tudo. Ela sabe que é do Piá e ela bebe o leite inteiro, assim, com força de vontade. No final da festa, ele só vira pra ela, ele passa rápido, assim, por ela e fala, boa garota, boa garota. E ela fica mole, assim. Ela fica, eita, boa garota, eu sou uma boa garota. Então, ela fala as coisas pra ele, mas as ações dela são diferentes. E o olhar dela é diferente. Parece que ela tá gostando com o olhar e com as ações, mas com as palavras. Mas com as palavras são as certas. Que é também uma coisa muito comum em gerações anteriores. Da minha pra trás. Ela sai dessa festa qual ela bebeu leite e vai pra inauguração da peça de teatro nova do marido. E daí ela tem uma conversa com o ator principal da peça de teatro, parece que eles se conhecem há bastante tempo, e mais um momento você vê o que ela passa na vida. Ela chega na peça de teatro, assiste a peça, mas quando tem aquele... todo mundo tá junto no camarim, ela tá no celular resolvendo problema de trabalho. O ator olha pra ela e fala, você ainda tá naquele teu trabalhinho sobre dos robôs? Aquele negocinho que você tava fazendo? Ela é CEO de uma multinacional de logística automatizada. Esses negocinhos aí que você tava fazendo? E esse celular aí na mão? Você tem um vício de celular. Você sabia que você é viciado em celular, né? Do nada. Ele só chega assim, ó, paulada. E ela olha pra ele e fala, o nome disso é trabalho. Você descobriria se você tivesse algum. E vai pra outro lugar. Então, essas microagressões, ela sofre o tempo todo, a ponto de ela estar completamente dessensibilizada. Ele desmereceu a empresa dela, desmereceu o trabalho dela, ela só fala, tô melhor que você e segue com a vida. Ela sai do after da peça de teatro e volta pro escritório. Quando ela chega no escritório, tem um bilhete de Samuel. Samuel manda ela ir pra um hotel barato. Bem barato. Ela tá desconfortabilíssima com o hotel barato. E ele chega, todo jovenzinho, com regata, com colar, com uma mochila, assim, e ela toda CEO de sucesso, de perna cruzada, e ela faz aquilo da comunicação confusa de novo. Ela fala, eu só vim aqui te falar pra você parar com isso. Não dá. Isso é completamente inacessível. Não dá. E daí fala, mas então por que você... Eu não tô entendendo o que você tá falando. Porque você fala pra mim isso, mas você bebeu leite, você me beijou de volta, você tá aqui no hotel com essa roupa, e você acha que eu não vou fazer nada com você? E dela tá tipo, não faça isso. Ele é tipo um baby dominador. Ele olha pra ela e fala, chega disso, de joelho agora. E ela, não, até parece de joelho agora. Ele fala, você quer fazer isso ou não quer fazer isso? Dela, o quê? Dele, você sabe, dela não sei. Ele fala, olha, se a gente for fazer isso, tem que ter um relacionamento de confiança, tem que me confiar em mim. Dela, não, isso é inapropriado. Outra coisa que o Baby Samuel humilha o Christian Grey. Ele é totalmente sobre consentimento. E é um consentimento sem peso na consciência. Então ele fala pra ela, tá, você não quer ficar de 4, beleza. O que você quer, então? E dela fala, não sei o que eu quero. Ele fala, você pode fazer isso aqui pra mim? E dela fala, tá. Ele fala, agora você pode fazer isso aqui? E dela, não. Dele, isso, sim. E ele vai guiando ela através do que ela se sente confortável, não o que ele acha que é confortável. Ou o que faz ele, tipo, Christian, que tem o quarto vermelho da dor, que tipo, eu gosto muito de te fazer sofrer. Ele não, eu gosto dessa dinâmica, mas só se você gostar também. Então, cada coisa eu vou perguntar. O que é incrível. Com sentimento, ele faz maravilhas. E os dois, com conversas ativas, chegam ao meio do caminho. Ele fala pra ela, você pode, por favor, ficar de 4 pra mim? E ela aceita. E daí ele pega uma bala e ele dá na boca dela como se ela fosse uma cachorrinha. E daí ele fala, deita, de barriga pra baixo. E ela deita de barriga pra baixo. E daí ele usa as mãos nela, de uma maneira que vai e vem. E ele consegue fazer o que o marido dela nunca fez, que ela é ter um orgasmo. Só que depois que ele faz isso do jeito que ela sempre imaginou, ela entra em surtos. Por quê? Porque ela nunca teve coragem de mostrar esse lado dela pra ninguém, porque ela tá tendo um adultério, e porque ela nunca se expôs dessa maneira. Então, porque ela é profundamente traumatizada também. Então, ela começa a chorar, e o que ele faz?
Ele abraça ela e ela fica sendo cuidada por ele logo depois. As relações, elas se misturam, sabe? Não é tipo, agora você é minha submissa, então você tem que sofrer. Não, nós tivemos um momento de relação de poder e agora acabou e agora eu vou te dar carinho, porque parece que você tá vulnerável. E ela sente confiança nele nisso, sabe? Mesmo sendo adultério e sendo errado, tá? Adultério ainda é errado. E o affair dos dois continua firme. A gente vê os dois se pegando fortemente em lugares do escritório e, em contraste, a gente vê a vida familiar dela. Então, agora ela está completa. Errado, gente, errado isso, muito errado. E tá indo tudo normal até que um dia ela chega em casa e o Samuel tá lá. E o cu dela cai imediatamente, né? Ela tá, tipo, apavorada, ela tá... Gente, o coração dela ela quase vomitou o coração dela. Porque ele tá conversando com a família. Ele tá sentado conversando com o marido, com a filha. E eles estão tendo uma super conversa. E ela chega, tipo, o que você tá fazendo aqui? E daí ele fala, eu vim trazer teu computador, você esqueceu? E como esse computador, ele tem assuntos delicados, é melhor eu trazer pessoalmente pra você. E daí as filhas dela convidam ele pra ir pra floresta brincar, porque ela é milionária e tem uma casa com floresta. Todos têm um momento de família. O marido, o amante e as duas filhas. E quando ela vai deixar ele de volta no trem, ela fala, você nunca mais chegue perto da minha família. Nunca mais. E daí ela tranca ele no carro e não deixa ele sair até eles conversarem, só que ela não fala o que ela tem que falar. E isso vai deixando ele irritado. E daí ele grita, ela grita. E ele fala, eu não quero uma namorada, se é isso que você tá dizendo. E eu também não quero fazer mal pra você. E daí ela fala, eu sei, mas é que essa situação é muito complicada. Complicado pra mim, complicado pra você. E daí ele fala, não é complicado pra mim. E no final ela termina com ele. Ele fica puto e eles param de se falar. Outra coisa interessante sobre esse filme, fora da dinâmica entre eles, submisso, dominante, não significa não. Sim, ela terminou com ele, eles não vão se falar mais. Ele não puxa assunto, ele não fala com ela mais. Ela tenta ter um negócio meio morno, sabe? Tipo, fala, mas não fala. Ele não é pra isso, ele não gosta dessa comunicação torta. Ele fala, ó, eu vou mudar de setor, não tem condições de eu continuar com você nesse trabalho. E daí ela fala, não, se você mudar de setor e mudar de mentor, todo mundo vai ficar tentando descobrir por quê. Isso vai ser ruim pro meu emprego, não faz isso, por favor, pelo amor de Deus, não. Só que, ao mesmo tempo que ela fala pra ele isso, na verdade, é mais porque ela não quer ficar longe dele, mas ela não quer usar de palavras. Ele trabalha de dia como estagiário e à noite no bar. Ela vai no bar. O Samuel pede pra um colega de trabalho dele comunicar a Nicole Kidman que não é pra ela tá lá, porque ela tá deixando ele desconfortável. Então ele não dá chance pra uma relação sem comunicação. Se ela quer ficar nesse chove não molha, não vai ter nada. O não é não. O que é interessante. Beleza, ela sai deprimidíssima, frustrada, emputecida, ela chega em casa, Antônio Bandeiras quer ir pra briga de novo. E daí olha pra ele e fala, eu nunca tive um orgasmo com você. E daí ele fala, o quê? Nunca, na minha vida. Nunca. E isso me irrita tanto. E ele fica, eita, como assim? Da onde? Mas a gente faz isso há tanto tempo, você parece tão feliz. Eles meio que brigam, no outro dia ela pede desculpa, fala que tava muito estressada, não é culpa tua, fica na paz. E daí ele fica bravo, ao invés de perguntar pra ela, como assim? Vamos falar mais sobre isso? Não, ele deixa pra ela. Ela pede desculpa, ele aceita desculpa e fim da história. Ela termina de pedir desculpa pro marido, vai pro trabalho. No trabalho, ela consegue ter uma reunião agora com o Samuel e ele olha pra ele e fala, você tem 7 minutos, igual ela falou pra ele. E ela fala nada com nada, ela fala, tipo, você tem que entender, você tem que fazer, você tem que falar, você tem que... Você não tá entendendo. E ele, não, você que não tá entendendo nada. Pelo que parece, você gosta dessa estrutura, você tem tesão nisso de eu poder destruir tua carreira a qualquer momento. Ela não nega, ela tem essa pira. Essa é uma pira dela. Então, se você quer que a gente continue essa dinâmica, a gente vai criar regras, tá bom? Dela, que regras? E daí ele fala, eu mando e você me obedece. Só que ele fala isso com um poder. Eu fiquei tipo, eita, será que eu sou submissa? Será? Fiquei confusa até. Daí ela fala, não, não é assim que funciona. Não. Daí ele fala, essa nossa relação não tem nada a ver com a sua família, não tem nada a ver com o trabalho. É uma relação sobre você escolher dar poder para alguém e você escolher retirar o poder de alguém. Tem que haver confiança na nossa relação. Christian Grey em algum momento falou isso pra Anastasia? Não. Ela só falou que era virgem e falou, vamos resolver esse BO. Então ele explica todas as regras. Fala, olha, dentro do nosso arranjo, eu mando, você me obedece. Tudo que eu falar, você obedece. Mas eu preciso que você me diga isso com palavras, que você me dá o consentimento de fazer isso. E ela não consegue nem compreender direito a palavra consentimento. Ela fala, tipo, mas eu não quero fazer isso e tal. Então, você não querer fazer isso, você não está me consentindo a fazer nada. Então a gente não vai fazer nada. Porque também é uma coisa que ela nunca tinha pensado. Uma relação onde eles podem ter esse momento mais violento e depois passa. Adultério ainda é errado, tá? Eu pareço feliz contando, mas adultério é errado. E daí ele olha pra ela e fala, você vai me dizer que você consente tudo isso acontecer e que você quer que eu mande em você. E ele
faz isso com a mão na saia dela. E ela olha pra ele e fala, eu quero que você mande em mim, por favor, mande em mim. Então ela aceita esse relacionamento deles. Ela aceita. Uma das ordens que ele dá pra ela é que ela tem que parar de se sentir culpada pelo que ela tem tesão. Ele fala pra ela, isso é normal, você tem que parar de sentir vergonha sobre isso, é normal. Se dois adultos dão consentimento para que isso aconteça, isso é normal, você tem que parar de se sentir mal, se sentir culpada, se ter vergonha, não é assim que funciona. Então, ele meio que domina ela em relação à autoestima, o que é novo. Depois que eles têm esse acordo verbal sobre o que um consente que o outro faça, eles entram no nível 2 do CREA, do adultério. Agora eles não se pegam na empresa, eles vão para um hotel. E daí ela chega no hotel, agora com o mindset de submissa, né? E daí ela chega, ele tá todo empoderado, e ele fala pra ela, tira a calcinha e abre a perna. E ela fala, E ele fala, você quer fazer? Ela, não. Mas você vai fazer? Ela, sim. Daí ele manda ela tirar o vestido. Nicole Kidman tá maravilhosa. E ele olha pra ela e fala, você é linda, linda. E ela olha e fala, não. E ela começa a chorar, porque novamente ela tem problemas de autoestima, porque ela é uma mulher com mais de 40 anos, né? Ela é uma mulher, ponto. Tem problemas de autoestima. E daí ela fala, eu não sou. E daí ele fala, sim, você é linda e você precisa saber disso. E daí ele abraça ela. Novamente, ele está dominando ela em direção à autoestima. Então, tudo que eles fazem, ele é muito carinhoso, atencioso, preocupado com ela. Ele não humilha ela em nenhum momento. Ele gosta de ser obedecido, mas ele não quer que a vida dela seja uma merda. Ele gosta de ser obedecido não para que ela se sinta mal, como Christian Grey, que queria arranjar namoradas igual a mãe dele, pra ver ela sofrer igual a mãe dele fez ele sofrer. Esse não. Ele não quer que ela sofra, não quer que ela se sinta mal. Ele quer mandar e quer que ela obedeça. Enquanto um homão lindo de 1,90 m. Tem uma hora que ele carrega ela assim, ó, parece que ela tem 2 quilos. E a Nicole Kidman tem 1,80 m. Ele carrega ela como se ela fosse uma pena. E os dois dançam juntos. Inclusive, eles dançam juntos com uma música chamada Father Figure, que é do George Michael. Eu queria muito que o George Michael estivesse vivo pra me explicar o que ele quis dizer com essa música. É uma das letras mais estranhas que eu já ouvi na minha vida. A música é boa, que é um problema, mas a letra é estranha. Procurem essa música e leiam a letra e vocês vão ficar comigo pensando... O que você quer dizer com isso, meu bem? Por que ninguém nunca falou dessa letra como se ela fosse muito estranha? Procurem, procurem. Eles definem uma palavra de segurança, né? Pra quando estiverem desconfortáveis, a palavra fizer eles pararem. Eles dançam juntos, eles fazem muito sexos mesmo. Eles conversam, ele conta as inseguranças dele. Depois do momento, ele pede pra ser abraçado, ele pede pra ser cuidado, sabe? Bem bonitinho os dois, se não fosse todo aquele negócio de adultério. O adultério é mau. Mas ela tá se sentindo, entendendo que ela tem que se amar do jeito que ela é e que o que ela sente não é errado. É bom. Uma ideia muito errada, uma execução muito boa. Depois disso é o aniversário da filha dela. Da Nicole Kidman, todo mundo no trabalho vai, inclusive a assistente dela. O que ela descobre? Que a assistente dela tá pegando o Samuel. E ela fica enciumada. Ela manda um recado pra ele pelo celular, os dois vão na cozinha e ela fala, você tá saindo com ela? Ele fala, sim, ela tá do lado do seu marido. E ela, não, você é meu, você é só meu, eu não quero você com mais ninguém. E daí a assistente chega na hora. E os dois estão num momento estranhíssimo, assim. E daí a gente vê que a Nicole Kidman, ela realmente tem traumas, mas ela não é aquela coisa de boa pessoa, sabe? Porque no outro dia ela senta com a assistente e fala, assistente, você sabe que a gente vai discutir em breve o seu futuro aqui na empresa, e eu não acho que seja bom você sair com o Samuel, porque você está numa posição de poder, e ele é só um estagiário. Loucona. E eu acho que você deveria pensar nisso no seu futuro e tal, porque o que os outros vão pensar, não é mesmo? Eu só tô tentando te proteger, querida. Ela, tô vendo essa proteção, meu bem. Então, ela ativamente está tentando acabar com o relacionamento piazinho. Também não é certo, que também é adultério. Enquanto ela está explicando pra assistente que ela não deveria namorar com alguém abaixo hierarquicamente dela, o Samuel manda uma mensagem falando pra eles se verem à noite. E ele pede pra ela ir aonde? Numa rave. Ela chega toda de terninho, de toda arrumadinha, assim, de camisa. Tudo jovem, tudo louco da droga, todo mundo errado, aquelas luzes piscando. Ela bebe uma água de uma desconhecida, que eu acredito que a água esteja batizada. Ela encontra ele e os dois dançam loucamente na rave. Ele leva ela pra um canto, os dois conversam, ela pergunta se ele faz com o assistente tudo que ele faz com ela, ele fala que não. A assistente não gosta dessas coisas, então ele trata ela diferente, porque ele gosta da Nicole de uma maneira e da assistente de outra, o que é uma desculpa péssima. Isso daí é um problema. Esse pedaço é bem problemático. Ela chega da rave completamente alterada. Ela tá com as maquiagens tudo escorrida, assim, louca da droga também, chapada, e a filha dela tá na mesa da cozinha, assim, comendo de madrugada. Ela, filha, você tá bem? Só que ela tá muito errada.
Dela, mãe, eu tô preocupada com você. Dela, não, filha, não precisa se preocupar. E ela com a pupila desse tamanho, assim, tipo, não, filha, não precisa se preocupar não, tá tudo ótimo. No outro dia, ela tá fazendo um café e a assistente dela vai lá. E a gente vai viver uma coisa completamente nova no universo que nós vivemos. Ela vai viver uma chantagem feminista. Sério. A assistente chega e fala, então, a gente tá há meses falando sobre o meu crescimento profissional e você só me ignora, você enrola. E daí a Nicole Kidman responde, tá bom, vamos falar agora dela. Então, eu preciso que você fale comigo antes de você ter medo de mim. Ela, o quê? Medo? Ela fala assim, eu sei o que está acontecendo com você e o Samuel. E eu quero que você me dê uma posição que seja do meu merecimento. Então, eu quero uma posição que seja equivalente ao meu talento e ao meu esforço. Eu não quero que você me dê nada de graça. E você também vai parar de ver o Samuel. Você vai contratar mais mulheres em posição de liderança. E você vai ser a líder de todas nós, como você sempre foi. Porque é muito difícil que uma mulher chegue no poder e eu não quero te derrubar da sua posição. Eu quero que você continue sendo nosso ícone. Então você vai virar gente, você vai parar de pegar um novinho. E você vai me dar um aumento e uma promoção de acordo com o meu talento, não de acordo com a minha chantagem. E nós teremos uma empresa muito mais diversificada com mais mulheres. E ela fala, tá bom. E ela sai. Até a chantagem é diferente desse filme. Tipo, eu sei de uma coisa que pode te destruir, mas eu só quero um emprego de acordo com o meu talento e esforço, tá? E eu quero que você contrate mais mulheres. Eu achei essa cena tão boa. O que ela faz depois? Vai falar com o marido. E daí ela tenta se comunicar sem se comunicar de novo, porque ela nunca aprendeu a fazer isso. E ela fala, então, meu bem, eu tenho pensamentos estranhos, eu sempre tive pensamentos estranhos, eu sempre tive fantasias problemáticas. E eu fiz de tudo pra parar com isso, porque eu sempre quis ser uma pessoa boa e ser uma profissional de sucesso e honrar o cargo que eu tenho, mas eu já fiz terapia e os pensamentos não acabam. Eu tenho essa coisa de gostar de estar em risco, de estar com uma pessoa que faça eu, talvez, perder coisas. E essas fantasias sempre ficaram na minha cabeça até eu conhecer esse homem. E daí ela fala que foi só uma vez, mas que aconteceu. E que é só uma coisa de fantasia, porque ela ama ele. E é verdade que ela ama ele, mas... Ele, obviamente, fica muito bravo. E ele fala o que é pra se falar. Ele fala, olha, não tem nada a ver com as suas fantasias, não tem nada a ver com seus traumas, tem a ver com mentira. Você mentiu pra mim, eu quero que você saia dessa casa. Não tá errado, nem um pouco errado. Adultério. Porém, ele está com ela há 19 anos e ele nunca percebeu que ela não se satisfazia. Ele não percebeu, ele não perguntou. 19 anos. E ela falou, eu queria ser exatamente do jeito que você quer que eu seja, do jeito que você gosta. Então, ela estava 19 anos fingindo ser uma dona de casa normal, uma CEO normal. Mas, na verdade, ela tinha pensamentos estranhos que ela não tinha coragem de compartilhar com ele, porque ele também nunca perguntou. Nada disso defende adultério, nada disso defende adultério. Mas, vamos pôr a mão na consciência, né, Antônio Bandeiras? Ela vai pra casa, sei lá, de inverno deles, e o Antônio Bandeiras fica na casa principal. Ela vai falar com o Piá, e o Piá aparece na piscina, nadando. E antes disso, ela tá na casa e ela tá triste, no escuro, e tem uma árvore de Natal atrás dela. É a segunda vez que eu faço uma review aqui, que nós temos a Nicole Kidman triste por causa de novinho, numa casa de inverno, na frente de uma árvore de Natal. O outro foi Caso de Família, Tudo em Família, que ela também pegou, que ela pegou o Zac Efron. Mais uma vez que ela chora por um novinho na frente de uma árvore de Natal, a gente pode fazer uma playlist. Nicole Kidman chorando por um novinho na frente de uma árvore de Natal. Mas tá, ele chega, ele joga ela na piscina, os dois se abraçam, eles dão uns beijinhos. E olha que interessante esse filme. Eles conversam e ela termina com ele e explica o porquê. Ela fala, olha, eu amo meu marido, eu não quero que isso continue acontecendo, não acho que dá pra gente continuar desse jeito, porque o pessoal do escritório sabe. Ele entende perfeitamente, eles terminam amigavelmente. Ela olha pra ele e fala, eu desgracei muito a tua cabeça? Ele falou, um pouco, mas eu desgracei a tua também, então a gente tá igual. Então eles terminaram sorrindo, em paz. Tipo, eles tiveram um momento, o momento acabou, eles agiram como adultos. Não teve briga, não teve discussão. Ela falou, ela se comunicou com ele pela primeira vez, isso gerou. Mas o que acontece? Antônio Bandeiras entra na hora. Entra na hora e fica doido. Daí ele tenta bater no novinho. Novinho tenta não bater muito nele, mas também não sabe lutar, então eles têm um momento vergonhoso. Nicole Kidman separa eles e dá um saco de gelo pra cada um, pros três terem uma discussão. Antônio Bandeiras, que já tem essa coisa do machismo, ele ignora a presença da Nicole Kidman e fala para o Samuel. Você sabia que ela abusou de você, né? Você sabia que ela te explorou. E ele, não é assim. O Antônio Bandeiras fala, porque esse negócio de sadomasoquismo, esse negócio de dominante, é coisa de gente doida. Isso daí é uma invenção masculina pra oprimir mulher. E daí o novinho, que é o rei da comunicação, fala, não, isso daí que você tá
pensando é uma ideia antiquada sobre relacionamentos. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. E o Antônio Bandeiras começa a ter um ataque de pânico e começa a chorar em desespero. Nesse momento, a Nicole Kidman vai acolher ele e ele não deixa. Ele só deixa o Samuel acolher ele. E daí o Samuel olha pra ele e fala: me desculpe por isso. Realmente eu não queria que você ficasse assim, mas eu tenho que ir embora. E ele vai embora em direção ao horizonte, porque ele não volta mais. Nicole Kidman promove assistente, agora ela é vice-presidente de relacionamentos. Ela fica depressiva na casa do inverno, da piscina, com algum tempo, um tempo indeterminado. A filha dela volta e fala: mãe, você não pode ficar assim. Essa filha dela tinha uma namorada e ela traiu a namorada dela. E a namorada dela perdoou ela pela traição. Daí ela fala: cara, se a Mary me perdoou, o pai também vai te perdoar. Ele tá muito mal. Ele não sai do teatro e ele tá até começando a ler a Bíblia. Por favor, volta pro pai. Ela volta, pede perdão, fala: foi tudo culpa minha, foi tudo eu que fiz de errado, você não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus, me perdoa. E eles meio que se resolvem. Corta pra ela na empresa e a gente descobre que ela conseguiu um benefício de igualdade masculina, mais um benefício. Todo mundo no escritório sabia que ela tava pegando novinha. Mas como ela é um CEO, todo mundo passou pano. Que nem todo mundo passa pano pra quando um CEO homem pega as secretárias, as assistentes, pega todo mundo. Porque o que eles vão fazer, né? Vão denunciar? Não pode denunciar CEO, quer ser demitido. Então isso era a mesma coisa com ela. Só que um outro empresário, assim, no mesmo nível que ela, chegou todo heterossexual, falando: ah, eu soube que você se divertiu com o novinho, né? Que bom que ele conseguiu um emprego no Japão, trabalhar na Kawasaki. Foi bom pra você, né, dela? Não tô entendendo o que você tá falando. Daí, ele senta mais perto dela e fala: a minha casa vai estar vazia, por que você não vai lá em casa pra gente tomar alguma coisa e conversar? Ela olha pro cara e fala: vai se foder. Você nunca fale assim comigo de novo. E daí ele olha o jeito que você tá falando. Ele fala: eu não tenho medo de você. Quer contar pra todo mundo? Quer falar pra todo mundo? Eu não me importo, mas se você falar comigo de novo, eu acabo com a tua vida. Se eu quero ser humilhada, eu vou pagar alguém pra fazer isso, não com você. E sai do meu escritório. Ela toda: não é qualquer homem, só o homem que eu deixo. E daí depois corta pro Antônio Bandeiras e eles estão tentando coisas novas. Ele decidiu ouvir ela de verdade e tentou achar o meio do caminho entre eles, do que ela gosta, do que ele gosta. E eles estão reconstruindo o casamento deles, uma transa de cada vez. E assim, esse filme não tem nada a ver com moralidade. Eu vou parafrasear o que a Isabela Boscov falou na review dela. A diretora do filme trata os personagens sem nenhum julgamento pelas ações deles e nos convida a também não julgar e aproveitar a história. Se você vai conseguir fazer isso, não sei. Mas eu consegui fazer isso e eu gostei bastante do filme. Se você já assistiu Baby Girl, me conta nos comentários. Se você vai assistir Baby Girl, não assista com crianças. E nem com a sua mãe do lado, nem com seu pai. E daí me conta nos comentários o que você achou também, tá no Prime Video. E se você gostou desse vídeo, curta ele. Me mostre pra alguém. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Veja a minha descrição. Tem o contato da Aline. Tem grupo no Telegram. E se você quiser ser membro do meu canal, você também pode ser membro do meu canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.